Olá, meu querido, minha querida, graça e a paz de Senhor Jesus, nosso Deus, a você que está tendo acesso a esse vídeo. Nós estamos aqui para deixar uma mensagem da parte do Senhor Deus, mensagem bíblica para você, sua família. Importantíssimo nesses dias que nós estejamos sempre nos reunindo, em família, estejamos compartilhando dos preceitos da palavra do Senhor. Como é bom nós pararmos um pouco, mesmo estando nesses dias em quarentena, muitos de nós em casa há muito tempo, mas diante de todas as atividades que fazemos, todas as coisas pelas quais nós nos preocupamos, deixemos um pouco as atividades, as preocupações e meditemos na Escritura Sagrada. A Bíblia é uma fonte de vida que livra os homens dos laços da morte. Portanto, nós precisamos sempre pedir a Deus que fale conosco através da sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Quem não me conhece, eu sou o pastor Arthur Eduardo, pastor da IEVICA, Igreja Evangélica Aliança, que é aqui em Cidade Universitária, Recife, Pernambuco. Nós nos situamos aqui na rua Odon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, Cidade Universitária. Bem próximo ao Apvida, novo Hospital Apvida, aqui perto da Caxangá, e também próximo ao Hospital das Clínicas. Nossos cultos são sempre às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, pela manhã, às 10 horas da manhã, são as nossas mensagens, nossos momentos de encontro, reflexão, louvor, comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. A IEVICA, que está passando por algumas reformulações abençoadas, nós estamos aí recebendo brevemente auxílio de outras pessoas que estão vindo agregar, somar aqui no nosso meio. É uma igreja família, é uma igreja que existe para abençoar não somente a localidade onde ela está, mas todas aquelas pessoas que têm algum contato com ela. De modo que você é muito bem-vindo para frequentar a nossa igreja. Quintas às 19h30, toda quinta às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Nosso culto aos domingos é exclusivamente pela manhã, tá certo? Então você e sua família são nossos convidados. Queria convidar você nesse momento a fechar os olhos e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja teu nome. Nós queremos também dizer, meu Deus, nesse momento da tua palavra, e eu quero, meu Pai, te pedir, meu Deus, que tu, meu Deus, fale aos nossos corações. Não permita que o homem fale de si, mas que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Nós pedimos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Amém. Eu queria falar, meu irmão, para você, compartilhar com você a história, não a história, mas alguns pontos que a Bíblia ressalta sobre um homem curioso, na Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz assim: E havia em Cesareia um varão cujo nome era Cornélio, centurião da chamada corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este será como um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Está na casa de um certo Simão curtidor. Ele te dirá o que deves fazer. Interessante nós observamos a história desse homem, esse romano chamado Cornélio. Cornélio, ele aparece nessa descrição narrativa de Atos dos Apóstolos, quebrando alguns paradigmas logo de imediato. De imediato ele quebra
esses paradigmas. Quais são? Muitos judeus pensavam, né, que um gentio, e principalmente nos dias de Jesus, um romano, haja vista que o Império Romano dominava o mundo e era realmente um império crudelíssimo, mau, expansivo, não é? Um império que, quando não subjugava através das oportunidades que dava para as nações se submeterem, as trucidava, as eliminava da face da terra. Um império desse que era mundial. Naqueles dias, principalmente, o judeu jamais imaginaria que um romano, e ainda mais militar, ele tivesse uma experiência com Deus. Mas a Bíblia diz que Cornélio, ele era, no versículo 2, um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ora, como é possível um homem ser piedoso e temente a Deus? Ele não conhecia os preceitos do cristianismo, até porque o anjo manda que ele procure Pedro, não é? O apóstolo. Ele não conhece nada, ou é o que nós presumimos, ele não conhece nada da história do cristianismo, de Cristo. Cristo havia morrido há poucos meses ou anos, tá certo? Deveria ser, os fatos do ministério de Cristo deveriam estar recentes. Talvez Cornélio tivesse ouvido apenas falar sobre Cristo. Talvez ele soubesse alguma coisa sobre o movimento dos seus discípulos, mas com certeza Cornélio não era um conhecedor dos aspectos do cristianismo. Era alguém ignorante em relação a esses aspectos. Mas ele era um homem temente a Deus e piedoso. Com isso, a Bíblia, ela dá a entender no livro de Atos dos Apóstolos que existem sim homens que seguem a consciência da lei que está, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Romanos, gravada em seus corações. Paulo diz aos Romanos, o apóstolo Paulo diz aos Romanos o seguinte, no capítulo 1 da carta aos Romanos, versículo 28, diz assim: como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso é, a maioria dos povos gentílicos, que mesmo lá atrás, oriundos de Noé e de seus filhos, conhecessem sobre Deus, com o passar do tempo desviaram-se dos seus caminhos e passaram a erigir imagens e atribuí-las, aquelas imagens, à divindade. Passaram então a adorar a criatura no lugar do Criador. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 1. Agora versículo 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, etc. E ele continua dizendo o que é o mundo, não é? O homem caído. No capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E ele continua: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. No 2:13 de Romanos ele diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, eles são lei. Quando eles fazem as coisas da lei, mesmo não conhecendo a lei, eles são lei para si mesmos. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração,
testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, Paulo, ele compreendeu posteriormente, né, as situações que aconteceram no capítulo 10. Paulo aqui ainda, nessa ocasião de Cornélio, ainda não havia nem se convertido ainda, tá certo? Paulo se converterá tempos depois, né, do que acontece aqui em Atos 10. Mas quando Paulo se converte, evangeliza o mundo, ele compreende bem o processo que acontece com alguns gentios e que aconteceu aqui com Cornélio. Esses homens, todos eles têm, os homens, a lei de Deus escrita em seu coração. E é por isso que os homens, eles todos são indesculpáveis. Porque você imagine pessoas do outro lado do mundo que não conhecem a Deus, mas eles têm a consciência do certo e do errado. Têm a consciência do bom e do mal. Têm a consciência de que se devem se entregar ao mal ou devem fazer o que é bom. E isto, meus irmãos, olha o que eu estou dizendo, porque é bíblico, pesa diante de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas pessoas você conhece na Bíblia que tiveram experiência com anjos? Poucas em relação a toda a história da Bíblia. Mas Cornélio, sendo um romano, centurião, militar, teve. E por que teve? A Bíblia é clara. Olha o que a Bíblia diz. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, 2. Então, meu irmão, a Bíblia está dizendo que todo ser humano tem, sim, a capacidade de ouvir a sua consciência. A capacidade de ouvir a consciência que pode alinhar-se ou desalinhar-se à lei que está escrita em todos os corações. A lei está escrita nos corações. Veja, Deus não está escrito nos corações, mas a lei de Deus está escrita nos corações. E os homens podem obedecer esta lei, ouvi-la ou não. A maioria esmagadora dos homens não ouve, prefere seguir os pensamentos e intenções do seu coração divorciados da lei de Deus. Ou seja, eles são rebeldes à sua própria consciência, porque a sua consciência quer acusa-os, quer defende-os. E se eles não obedecem à consciência, a consciência os está continuamente acusando. Então eles não são indesculpáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu querido, se Deus, ele observa as boas ações de um homem gentil, se Deus, ele abençoa, se Deus, ele compensa, se Deus, ele, entenda a minha palavra, que é num linguajar humano, se Deus se sensibiliza, se Deus gosta, se ele se agrada das ações que provém de alguém que não lhe conhece, quanto mais daqueles que o conhecem. E é por isso que eu quero usar a figura de Cornélio como um exemplo. Eu estou usando para a minha vida e para a sua vida alguém que a Bíblia, não sou eu, a Bíblia chama de piedoso e temente a Deus. Alguém que vivia sob um regime, inclusive obedecendo, um regime crudelíssimo, mas que mesmo em meio àquele caos, há senhores da guerra que eram violentíssimos, maus, cruéis, que não se eximiam nem se constrangiam em mandar dezenas ou milhares para a morte. Cornélio foi um homem que, dentro de si, com a sua casa, se insurgiu contra o sistema. Não se vendeu, não se dobrou, não era hipócrita, não era ambicioso, não achava que o seu céu, o seu paraíso, se restringia a Roma, se resumia à sua posição de centurião romano. Ele lutou contra tudo aquilo, indo na contramão. Ele seguiu contra a maré. Ele foi contrário a tudo que o empurrava para que ele fosse um homem como os demais,
que eram maus, normalmente, implacáveis, cruéis, malignos, eram homens realmente violentos. Um centurião não era brincadeira, centurião tinha esse nome, meu irmão, porque ele comandava a guarnição de 100 homens. Esses homens, eles estavam às vezes meses ou anos longe de casa, e eles viviam somente para Roma, eles viviam para obedecer e fazer a vontade do imperador. Se o imperador mandasse legiões romanas arrasarem, destruírem uma cidade, uma vila, um país inteiro, eles não sossegavam. E é por isso que Roma dominou o mundo naquela época, porque nada parava o poderio militar romano. Eram aquelas guarnições romanas e as legiões romanas ainda mais, totalmente subservientes ao imperador. Elas tinham um sentimento de ligação com Roma fortíssimo, e é por isso que o imperador confiava as legiões durante anos nos confins do império. Mas mesmo Cornélio, estando longe da sua terra natal, sendo romano, mesmo ele tendo prestígio, sendo muito bem ligado, tendo boas relações, muito bem relacionado lá em Roma, para ser um centurião, ele teve que ter bons contatos, teve que ter muito provavelmente uma boa família, ele deveria ser um homem de influência. Mesmo com isso tudo, Cornélio era um homem temente a Deus e piedoso. Meus irmãos, quando nós vemos hoje a quantidade de momentos nas nossas vidas que nós deixamos de fazer o devido, eu não vou nem dizer quando fazemos o indevido, porque fazer o indevido é um mal, mas é tão mal quanto não fazer o devido. E a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E aqui me chama a atenção porque se Lucas, pesquisando, descobriu que Cornélio era um homem justo e temente a Deus, outros sabiam disso. Aquelas pessoas naquela região, lá em Cornélio, perto de onde Cornélio morava, na cidade de Cesareia, elas deveriam saber disso. Mas Cornélio não queria nem saber se ele fosse ligado ao povo oprimido, ao povo subjugado. Não importa se dissessem que ele tinha um coração judeu, por temer a Deus. O que importa é que Cornélio fazia aquilo que a sua consciência testificava com o seu coração. E a sua consciência testificava com o seu coração que ele devia se dobrar a Deus. Observe, que ele devia se dobrar à lei de Deus, que ele deveria obedecer à lei divina escrita em seu coração, como vai dizer Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos diz que os gentios têm a lei de Deus escrita em seu coração. Cornélio, ele então se entregou a esta lei e fazia aquilo que era bom. Mas é uma coisa tão fora do comum que a fama de Cornélio deve ter ultrapassado, obviamente, a cidade. A Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas ao povo. Então, Cornélio não se restringia àqueles a quem ele conhecia, àqueles da sua família. Ele era um exemplo para os de fora. Veja, Cornélio deveria ser um exemplo, inclusive, para líderes judaicos. Ele deveria ser um exemplo também para líderes cristãos. Ele era um exemplo para todos, mesmo sendo alguém descrente e gentil. E a Bíblia diz que ele tem uma experiência com Deus e ele então vê um anjo do Senhor. Esse anjo vem e diz que Deus está vendo tudo o que ele faz. É outro ponto que eu quero chamar sua atenção aqui. Deus está vendo tudo o que nós fazemos. E não se engane, Deus não ficará devendo nada a ninguém. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus não se agrada em abençoar, simplesmente porque nós não somos merecedores. Claro que nós não somos merecedores, mas Deus se agrada em abençoar. Deus quer nos abençoar. Meus irmãos, olha, quando nós temos um filho, uma filha, que nos obedece e que nos dá alegria, motivo de orgulho no bom sentido, que nos dá prazer,
né? Que nos dá momentos de felicidade com aquilo que realiza, pela sua obediência, pela sua sinceridade e hombridade, nós temos o maior prazer do mundo de abençoar-nos, de recompensar-nos. É claro que o filho, ele tende a obedecer, ele tende a ser filho, mas à medida em que ele faz, o pai humano tem o prazer de abençoar. Então, se nós, vai dizer o Senhor Jesus, que somos maus, de um modo geral, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celeste? Meu querido, minha querida, Deus é um Deus abençoador. Esqueça essa conversa de que o Senhor Deus não abençoa, ou que todas as vezes que se fala de bênção, é porque está se falando alinhando-se à teologia da prosperidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus é um Deus que abençoa sim. Deus abençoa a sua honestidade, sua fidelidade, Deus lhe honra. Viu? Deus honra a nossa prática. Ok? Muitas vezes os homens não honram, mas Deus honra. Muitas vezes os homens nos perseguem, não aprovam, mas Deus aprova. Muitas vezes os homens são injustos, Deus nunca é injusto. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que nós devemos ser fiéis porque ele é fiel. E ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Então Deus não muda. Deus é o mesmo. Se agrada dos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar, não é, algumas pessoas por causa do religiosismo. Mas, por que Deus mandou Cornélio chamar a Pedro? Para Pedro ministrar sobre ele e sobre a sua casa. É porque, obviamente, Cornélio era um homem que estava sendo aprovado diante de Deus. Não? Por que Deus manda um anjo falar com Cornélio? Observe, viu? Eu pergunto a você agora, quantas vezes vem um anjo falar com você? Hein? Mas aquele homem, que ainda era gentil, viu? Que ainda era romano, ele era temente a Deus. Eu não sei se era somente a Deus. Nós imaginamos que sim. Mas a Bíblia não diz que ele havia se convertido ao judaísmo, não. Ele é temente a Deus. A Bíblia não diz que ele é um prosélito, diferente daquele etíope. Aquele etíope para quem Filipe prega, que está lendo inclusive o livro de Isaías, é um etíope prosélito. Ele veio da Etiópia, mas ele havia se convertido ao judaísmo. A Bíblia não diz isso de Cornélio. Eu não sei. A Bíblia diz que ele é temente a Deus. Mas Deus envia um anjo para falar com ele. Observe. Isso significa o que para você? Significa, obviamente, que este homem era um homem aprovado diante de Deus. E ele precisava conhecer mais. Porque ele precisava conhecer sobre o caminho, né? E o caminho ali é Cristo. Ele precisava conhecer sobre os preceitos de Cristo. Ele precisava conhecer sobre as promessas da palavra a partir do entendimento correto de quem era Cristo. Isto tudo para que ele progredisse. Mas o próprio anjo que vem falar com ele diz, como diz a Bíblia: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, o que você faz, por que você faz, como você faz, a quem você faz, tudo isso está sendo computado diante de Deus. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer um negócio para você. Somos às vezes provados nesse mundo para que nós demonstremos o nível da nossa fidelidade. Nem sempre acertamos. Às vezes erramos, às vezes falhamos, porque nós somos homens e mulheres, falhos, limitados. Mas não se engane, o nosso Deus, ele é um Deus que recompensa a nossa fidelidade. O nosso Deus está computando sim, ele computa sim as nossas obras. A nossa consciência, como a consciência dos gentios, elas nos acusam, as nossas consciências, ou nos defendem, de acordo com as nossas ações. Se amordaçamos a nossa consciência, faremos aquilo que nos interessa como pecadores e nos afastaremos dos preceitos de Deus.
Mas se damos ouvido à nossa consciência, e muito mais nós que temos a consciência de que o Espírito Santo habita em nós, nós, mais ainda do que os gentios, temos o dever de sempre pedir a Deus força para que Ele nos guie de acordo com a sua vontade. Às vezes o ímpio, o descrente ou o gentio, ele pede, né, a um Deus que ele não conhece, como é o caso dos atenienses. Os atenienses lá em Atenas, eles erigiram vários altares para os deuses que eles conheciam, e havia um altar ao Deus desconhecido. Sabe por quê? Porque eles disseram: se porventura esquecemos algum Deus, vamos honrá-lo com esse altar. E o apóstolo Paulo, quando passa em Atenas, ele diz: aquele altar é erigido para um Deus que vós não conheceis, aquele Deus a quem não conheceis, e mesmo assim vocês o exaltam, é a este Deus aqui que eu me refiro, é este Deus que eu vi falar a vocês. Observou? Mais ou menos guardadas as proporções está uma pessoa feita Cornélio. Então, meu irmão, minha irmã, nós podemos tirar muitos ensinos para nós. Primeiro, não julguemos as pessoas. Não julguemos as pessoas porque elas não fazem parte da nossa congregação local. Não pensemos que nós somos melhores ou piores do que quem quer que seja. Não nos imaginemos exclusivistas. Esse foi o grande erro dos judeus, viu? E o que fez os judeus não virem, tá certo? A glória de Deus que estava diante dos seus olhos. O que fez os judeus não verem a glória de Deus diante dos seus olhos foi a sua presunção. Achavam-se superiores, merecedores. Não diziam isso. Diziam o contrário nas suas orações e oblações. Mas na verdade, na prática, eles achavam-se assim. Os únicos eleitos, aqueles a quem Deus falaria exclusivamente e a ninguém mais. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque em determinado momento o Senhor Jesus falou assim: prostitutas e publicanos, eu vou usar uma linguagem popular, viu? Vão entrar no reino antes de vocês. A Bíblia na norma culta diz: vos precederão no reino. Em outras palavras, vão entrar antes de vocês. E talvez vocês não entrem. Sabe por quê, meu irmão? Viu? Sabe por quê? Porque o Senhor Deus não olha como olha o homem. Nós estamos interessados em vermos outras coisas. Nós estamos interessados em vermos pessoas se adequando àquilo que nós entendemos ser religiosamente aceitável. E o padrão divino não é esse. O padrão divino é outro. Nós lemos a Bíblia de alto a baixo e muitas vezes não compreendemos. Não entendemos porque a Escritura, ela não passa da mente para o coração. O que é que a Bíblia está ensinando a mim e a você com esse texto de Cornélio? Primeiro, que nós devemos ser humildes. Devemos entender que os caminhos de Deus, eles não são os nossos caminhos. Porque muitos gentios, eles vão sim preceder muitos de nós, viu, no reino dos céus. A história diz aqui no restante do texto que Cornélio manda chamar Pedro, e Pedro, a forma como Pedro é chamado por Deus antes do mensageiro de Cornélio chegar, é interessante. O apóstolo Pedro vai ter uma experiência, e essa experiência vai marcar a sua alma para o resto de sua vida. Essa experiência do apóstolo Pedro, que ilustra muitas vezes a nossa própria experiência e a forma como vemos o mundo, é o motivo da nossa próxima pregação, da nossa próxima palavra, quando nós vamos dar continuidade ao exame desse texto. Eu quero terminar aqui, meu querido, minha querida, dizendo a você o seguinte: a Bíblia é um tesouro inestimável de verdades espirituais. Não é à toa que o apóstolo diz corretamente que as verdades espirituais se discernem espiritualmente. É claro que nós podemos alcançar muito da Bíblia através de uma leitura acurada, minuciosa, mas somente através do Espírito, ou espiritualmente, é que nós podemos compreender algumas verdades da Escritura. Por isso, eu digo a você, peça para Deus ensiná-lo a ler a Bíblia,
mais além do que os olhos humanos veem. Peço para Deus mostrar verdades que muitas vezes estão obscurecidas por causa dos tampões que nós mesmos colocamos entre nós e o sol da palavra. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes a profundidade da verdade bíblica por causa dos tampões que nós colocamos na frente dos nossos próprios olhos. Que o Espírito Santo retire todos esses tampões, retire esses obstáculos, para que a luz da palavra alcance a sua mente e transforme a sua vida. Porque o nosso conhecimento não anda dissociado da nossa moral, daquilo que somos, daquilo que fazemos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus nos guarde, que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nosso Deus levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Deus abençoe, meu querido.